Recebam no palco do Anime Summer Plus 2016, Charles Emanuel! E aí, jovens? Tudo bom com vocês? E aí, galera? Deixa eu só parar aqui, ó. Só para de filmar, né? Porque isso aqui não importa. O que importa agora são vocês e eu aqui falando um bando de besteira. Quem aqui não me conhece? Tô mal, hein? Tô mal. Pelo menos 10 pessoas aí. Quem aqui me conhece? Quem aqui saiu no meu canal no YouTube? Mais de uma pessoa. Obrigado. Então, meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador. Eu vou começar aqui logo pra não perder tempo. Eu sou dublador desses personagens que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês assistiram Pucca? Finalmente. Então eu dublei esse cara aqui, o nome dele... Eu ia falar que é Garu, gente, o nome dele é Ábio. Então, o Ábio, ele falava assim: Ruinha, Garu, eu vou acabar com você! E toda hora tirava a camisa. Era uma coisa bem louca. Padrinhos Mágicos. Vocês lembram do AJ? DLJ, sapo morto? Todos os Ben 10 possíveis existem, desde a primeira geração até a última, incluindo os 2 live actions. E infelizmente ou não sei, agora eu não vou mais dublar o Ben 10, vai vir uma nova geração dele aí, só que ele vai ter 10 anos de novo. E vai ter 10 anos de novo, mas vai ser diferente desse visual aqui. Ele vai estar muito mais infantil, mais ou menos a mesma coisa que fizeram com Jovens Titãs. Mais ou menos. Como eu não vi, não estou participando da dublagem, eu não posso dizer como é que é. Hora de Aventura! Então, eu dublei o Bimo. O Bimo é bem difícil de fazer, porque tem que ficar botando a cabeça lá atrás. Aí você fica que nem um ridículo, que nem um idiota no estúdio. Mas no estúdio você fica sozinho, aqui eu tô na frente de vocês, né? Então é meio constrangedor. Não, nem tanto. Eu tô acostumado a fazer besteira. Tem outra fala do Bimo também, que é... Anda, Jay. É só enfiar a fita no bumbum. Vocês estão me ouvindo bem? Esqueci de perguntar isso. Então, beleza. Avatar, a Lenda de Korra. Oh, ninguém viu, praticamente. Eu dublei o Bonnie. Ele falava mais ou menos assim: cara, ela é o Avatar. A Korra e eu fomos feitos um pro outro. Ela é linda e eu sou demais. Não é não, Pabu? Pabu? Alguém lembra desse desenho? Super Esquadrão dos Macacos Robôs Hiper Força Já. É um nome bem pequeno. Eu não lembro desse, não, lembro. Eu nunca consegui assistir esse desenho, nunca soube a hora que passava. Nos Jetix. Na época eu dublei o Shiro, que é o único humano. Essa voz desse personagem já não me pertence mais, porque eu dublei ele há muito tempo e a minha voz mudou. Eu vou entrar em mais detalhes futuramente quando eu falar de um personagem ruivo. Crônicas de Nárnia e o Peregrino da Alvorada. Pouca gente assistiu, que isso? Vou falar pouco dele então. Eu dublei o Eustáquio, mas vocês assistiram um filme chamado Maze Runner? Ó, já melhorou bastante. Eu dublei esse mesmo ator no filme Maze Runner, no primeiro filme. O nome dele, se eu não me engano, do personagem era Gale. É? Ó, ela falou que é, alguém falou lá que não, tô na dúvida. Eu vou confiar nela, que ela falou com muita ênfase. E infelizmente aconteceu uma coisa muito fatal com ele, que ele... Enfim, não vou mais ganhar dinheiro. Nanatsu no Taizai. Eu dublei o Golter. É interessante, muito interessante fazer ele. Quer dizer, era muito interessante, porque a gente dublou a primeira temporada. Eu não sei se a gente vai dublar a segunda ou não. Mas era interessante e estranho dublar ele, porque ele não tem muita interpretação. Ele é uma coisa muito linear e sem sentimento. Então ele falava mais ou menos assim: nossa, as chances de você vencer esse duelo são de 0,5%. Boa sorte. Bem simplesinho, sem emoção nenhuma. Phineas Ferb. Eu fiz o Jeremy, que eu sempre falo que eu fiz a voz do Jeremy era uma voz de virgem. Não me perguntem por quê, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça seria: poxa, Candace, o que você acha? Eu sei que a gente tá aqui no desenho da Disney e tal, mas já tá na hora da gente dar um beijinho, né, Candace? Game of Thrones. Te amo, Charles Emanuel. Também te amo. Lindo, gostoso.
Eu dublei o Joffrey, que é um dos personagens mais amados da série, né? Com certeza. E é muito legal fazer ele, porque foi muito legal, né? Quem assiste sabe. Porque dublar personagem cretino e mal é legal, é uma coisa interessante, cara. E ele falava mais ou menos assim: eu sou o rei! Nossa, ecoou aqui de um jeito bem legal. Eu podia mandar cortar a sua cabeça por isso, verme insolente. Verme insolente parece que eu tô dublando Vegeta, né? Que fala verme toda hora. Mecane Mais, alguém assistiu isso? Nossa senhora, nossa senhora. Eu dublei o Komodo, que seria Komodo Mecana Engenhoca! Uma coisa bem alegre, tipo, pior que Teletubbies, eu acho, não sei. Ele tirava tudo do rabo. Shadowhunters. Eu dublei o Magnus Bane. E na versão da Globo, a versão dublada do Glee da Globo, eu dublei esse mesmo ator, que era o Mike Chang, que era o dançarino. Por isso que me chamaram pra fazer ele. Eu já dublei ele no filme também chamado A Liga dos Extraordinários Dançarinos, alguma coisa assim. Não sei se esse é um filme muito conhecido, eu nunca vi passar em lugar nenhum até hoje. Mas enfim, eu dublei o Magnus Bane do Shadowhunters e eu tô ansioso pra chegar na segunda temporada porque era muito, muito legal fazer ele. E ele é um piriguete que atira pra todos os lados. Seria alguma coisa assim: puxa, a última pessoa que eu vi que tinha talento assim pra desenhar era Michelangelo. Ele também era excelente de cama, devo acrescentar. Bem piriguete. Esse aqui acho que pouca gente assistiu, Superbad. Mas teve pouca gente que assistiu, mas teve mais do que a média. Eu dublei o McLovin, que foi o primeiro personagem na dublagem. Você sabe que dublagem a gente não fala muito palavrão, né? Enfim, isso é uma outra história, que talvez eu conte daqui a pouco. E o Superbad, o McLovin, assim, o filme em geral, a gente falava muito palavrão. E esse foi o primeiro personagem que eu falei palavrão pra caralho, né? E o McLovin falava mais ou menos assim: você não tem a tecnologia certa pra fazer isso, então se fodeu. Mutanos. Eu dublei Mutano da geração clássica. Geração clássica não, tô Mutano dos Jovens Titãs original, digamos assim, e agora tô fazendo os Jovens Titãs em ação. Eles tentaram manter o mesmo elenco, até porque essa nova geração dos Jovens Titãs em ação, ela veio por acaso pro mesmo estúdio e começou a ser dublado pela mesma diretora, com a mesma diretora. Então ela já conhecia todo o elenco e foi bem interessante fazer. Só que é uma coisa que eu falei pra vocês do Super Esquadrão dos Macacos Robôs e que é Força Já, a minha voz mudou, né? Eu não consigo mais fazer a voz do Shiro, que era do personagem do Super Esquadrão. A do Mutano foi mais ou menos a mesma coisa. Eu terminei de dublar esse aqui em 2006 e nessa época eu ainda tinha uma voz de minhoca. Por que voz de minhoca? Eu não sei, foi um dublador que me apelidou assim. E aí, agora no novo Mutano ficou mais ou menos assim: em cima só o teto, gata? É impressão minha ou estamos levando uma surra? E aí, Ravena gatinha? Death Note. Eu dublei o Nier do Death Note e eu já era muito fã de Death Note antes de saber que seria dublado, sempre fui muito fã. Sempre não, né? Mas eu era muito fã. E o único personagem que era compatível com a minha voz no anime inteiro, personagem interessante, era justamente o Nier. Ah, então Charles, você se candidatou pra fazer ele? Não, eu fui por acaso, tava dando uma entrevista pro SBT no estúdio, que é onde é dublado Ben 10 hoje em dia, onde foi dublado Meninas Superpoderosas, e tava sendo dublado já Death Note. E eu já tinha perdido toda a esperança de dublar Death Note, porque pra mim, quando eu fui fazer essa entrevista pro SBT, a dublagem do Death Note já tinha acabado. Mas aí eu terminei a entrevista do SBT, que a mulher errou meu nome, ela me chamou de Emmanuel Charles, ela me inverteu meu nome, não me perguntem por quê. Mas o técnico Adilson, o técnico de dublagem, ele falou assim: Charles, você não quer fazer um teste aqui não? Eu falei: claro que eu quero, né? O teste significa que eu posso passar, significa que eu vou ganhar dinheiro, isso é muito bom. Aí eu fiz o teste pro Melo e pro Nier, fiz 2 testes ao mesmo tempo, no mesmo dia. E aí o Melo, quem aqui assistiu Death Note? Vocês sabem o que acontece com o Melo, né? E eu não acho ele um personagem tão legal. Então eu fiz um teste do Melo de qualquer jeito, pra não passar mesmo. Mas se passasse seria azar meu. Aí eu fiz o teste pro Nier Death Note. Eu acho que eu repeti o teste umas 3 vezes, tentei fazer um trabalho
bom o suficiente para que o cliente, né, o dono do produto, do Death Note, me aceitasse, né? E aí eu consegui, graças a Deus eu consegui passar e é um dos meus personagens preferidos. E o Nier, ele fala mais ou menos assim: Light Yagami, você não passa de um assassino. E esse caderno é a pior arma de assassinato da história da humanidade. Light Yagami, você é Kira, você perdeu. Scream. Eu tava ontem no evento no Rio de Janeiro, não teve nem metade desses gritos aí pro Scream. Grito pro Scream seria uma peça redundante. Eu dublo o Noah Foster, que também é um dos meus personagens atuais preferidos. A gente já dublou... Nossa, eu tô fazendo muito... Tô salivando demais, desculpa. A gente já fez 2 temporadas, se eu não me engano passando no Netflix. E a gente já dublou um especial de Halloween. Eu só não sei como que vai passar ou se já passou. Mas já passou ou não? Não? Vai passar ainda. Então, mas é interessante, interessante. E seria minha voz normal, não tem muito o que acrescentar. Historietas assombradas. Historietas assombradas para crianças mal criadas. Eu fiz o Pepe. Não sei se vocês sabem, mas esse desenho é uma produção brasileira e feita em São Paulo, foi criado em São Paulo. Eu sou dublador do Rio, não sei se eu falei isso, acho que não, eu dublo no Rio. E eles foram lá no Rio para pedir teste de vozes de dubladores. Eles misturaram, acho que Rio e São Paulo. E eles falaram assim: a gente quer uma voz muito parecida com a do Rigby. Eu fiquei no vácuo aqui, obrigado, tá? Valeu, vocês são foda. E aí, eles pediram assim: a gente quer uma voz muito parecida com a do Rigby. Eu falei assim: eu sei fazer. A voz do Pepe, se vocês repararem, é bem parecida com a do Rigby. O Pepe fala mais ou menos assim, bem esganiçado. Ai, não acredito que eu vou ter que sair com essa Marilu. Marilu, cadê você, Marilu? Bem esganiçadinho. Quem chegou aí, o Ted? Ted gostoso. Como treinar seu dragão? Eu dublei o Perna de Peixe. Eu botei essa foto justamente porque, eu não sei se vocês reconheceram isso aqui, a maioria não assistiu o filme Superbad como eu reparei. Geralmente pouca gente assistiu. Mas se vocês lembrarem bem, esse aqui é o mesmo ator que fez o McLovin em Superbad, que eu mostrei agora há pouco. E em inglês é ele que é o dublador do Perna de Peixe. E por isso que me chamaram para fazer o teste e eu acabei passando. Obrigado, meu Deus. O Perna de Peixe, ele fala mais ou menos assim: vocês conhecem minha dragão? Minha dragãozona Batatão? Ela é a dragãozinha mais fofa que tem. Quem é a dragãozinha mais fofa? Quem é? É a Batatão, é sim. Uma vozinha bem cheia de ar, assim. Titio avô. Então, gente, eu dublo a pochete do titio avô. Ele fica misturando assim, ele fala meio fino, mas de repente ele engrossa um pouquinho. Uma coisa bem louca. Esse desenho é um desenho bem louco, na verdade, né? Tem uma tigresa que peida arco-íris e voa. E o Rigby... Então, como eu falei, não tinha mencionado ainda, né? Mas falei que me escolheram para dublar o Pepe justamente porque minha voz, porque eu sabia fazer a voz do Rigby, então eles queriam uma coisa parecida. Bom, e a voz do Rigby é essa coisa, desse jeito, né? Nossa, tem que trabalhar pro Benson todo dia. Coisinha chata, trabalhar naquele parque que é sempre destruído. Eu nunca sei de quem é culpa, com certeza não é minha. Esse aqui vocês não vão reconhecer possivelmente, mas vocês reconheceram. É do Historietas Assombradas também, então eu faço 2 personagens do Historietas Assombradas. Eu só esqueci de botar para estar logo em seguida do Pepe, mas eu não botei na ordem. Esse aqui é o Roberto, ele aparece bem pouco no Historietas, mas é um personagem difícil de fazer, porque o Roberto, ele fala desse jeito, aí eu uso praticamente todo ano, eu tô aqui apertando tudo que eu tenho de força no pulmão, na garganta, para fazer a voz dele. E aí, eu pedi como eu falei, é uma criação brasileira nesse desenho, eu pedi justamente eu não sei se ele me escutou, mas ele geralmente bota poucas falas. Eu pedi pro criador botar poucas falas dele, que não fossem falas longas, justamente porque é difícil fazer, sabe? E fazer esse tipo de voz que fica forçando o tempo todo. Ainda tem um negocinho que vai seguindo, tem uns Mzinhos no final. E a gente grava separado. Primeiro eu gravo o Pepe e depois eu gravo ele.
E o Ruivo, que eu falei, que é o Ron Weasley do Harry Potter, né? E eu falei no Ruivo justamente por causa daquele negócio de mudar de voz. Eu não sei se vocês sabem, mas eu dublei o Ron Weasley desde o primeiro filme, até o último filme, até o 8º filme. E o que eu estava mencionando sobre mudança de voz é que do primeiro até o terceiro filme, a minha voz tá aquela voz que eu já falei, que é a voz de minhoca. Depois disso ela mudou e engrossou. Até hoje ela não tá uma voz máscula e sexy, mas a gente tenta. Então, mas eu dublei desde o primeiro filme o Ron Weasley. E geralmente a única frase que me pedem qual é do Ron Weasley? Aranhas. Por que aranhas? Porque Cersei gosta de borboletas. Ela é minha namorada, seus imbecis! Você não sabe como é, os seus pais estão mortos, você não tem família! Hermione, você é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Tema de Pegasus. Esse aqui é dos Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, da Saga de Hades. É um personagem muito querido também, porque eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, desde a época da Manchete. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 27 anos e estou muito velho. O tema foi praticamente um presente que o Hermes Baroli, dublador de São Paulo, dublador do Seiya, ele me deu, porque ele me deu a oportunidade de fazer um teste para ele, pro tema. E eu competi com outro dublador aqui de São Paulo. E foi um teste diferente, fomos só nós dois. Geralmente são 3 pessoas que fazem teste para um personagem. Fomos só nós dois e esse teste foi botado na internet para votação, pro site Cabo Zodíaco e o próprio site da empresa do Hermes, a do Brasil. Só que o Cabo Zodíaco tem mais acesso justamente por ser fã de envolver fãs de Cavaleiros, né? Então o pessoal votou em mim, obrigado. E na época do Orkut, isso foi em 2009, eu fui fazer campanha, tipo político, para o pessoal votar em mim. Eu tava vendo nas comunidades que estavam falando assim, eu não vou votar, não votei no Charles porque ele tem voz de Ben 10. Voz de Ben 10 eu tenho, né? Mas a voz do tema é diferente, porque você imagina assim o Ben 10 fazendo. Cara, tá na hora de virar herói. Meteoro de Pegasus! Não dá. O tema, aí você imagina essa voz que eu fiz agora para esse personagem. Não dá. O tema, aí eu falei assim, gente, dublador é ator, a gente sabe mudar a voz, a gente consegue mudar a voz, o tipo de interpretação. Então, vota em mim. Aí votaram em mim, graças a Deus. Não sei se isso ajudou muito ou não, mas porque imagina vocês conhecem o Wendell Bezerra? O dublador do Goku e do Bob Esponja? Imagina que o Goku não existe ainda, nunca foi lançado esse anime, o Dragon Ball Z, Dragon Ball no caso, em geral. E o personagem mais conhecido do Wendell fosse o Bob Esponja, aquela coisa assim, né? E então, aí todo mundo, a mesma coisa que aconteceu aqui, no site de Dragon Ball Z, botaram uma votação online pra voz do Wendell e, sei lá, a minha, pra competir, pra fazer a voz do Goku. Aí o pessoal falou assim, não vou votar no Wendell não, porque ele tem voz de Bob Esponja, não vai ficar nada a ver. Aí aquela coisa, o pessoal não entende muito bem, né? Mas, em série de enrolação, o tema ficou mais ou menos assim. Em toda a minha vida, essa é a primeira vez que eu sinto tanto ódio! Aí você respira, calma, eleva o cosmo até o 7º sentido. Se você conseguir até o 8º, faz... Meteoro de Pegasus! Ficou um pouquinho diferente, não ficou? Só um pouquinho, do Ben 10. Quase morri aqui, meu Deus do céu, tá quase me cagando tudo. Grand Chase, alguém jogou? Já jogaram, conseguiram jogar com Vegas? O Vegas também foi por acaso, foi uma votação online. E foi uma coisa, nesse caso também foi diferente, foram 5 dubladores. E passei, né, no teste pro Vegas e foi uma coisa divertida de fazer, porque eu dublei em São Paulo. Foi muito divertido de fazer porque o pessoal da Level Up foi todo pro estúdio, tipo acho que umas 10 pessoas. E eles falaram assim, Charles, a gente não quer que você duble a versão igual à versão coreana, que se eu não me engano era uma mulher que fazia, e nem igual à versão americana, que era um garoto que fazia, ou um adolescente com voz de garoto infantil mesmo. Aí então eu tive que criar a voz dele sem me basear em nada. Quando a gente faz a dublagem, a gente se baseia na voz, né, que o cara tá fazendo, no tipo de interpretação que ele tá fazendo. No jogo eu não tinha referência nenhuma porque eles não queriam que eu fizesse igual a ninguém. Então o Vegas ficou uma coisa meio lá, meio cá. Ficou tipo... O meu hobby é destruir mundos. E em breve eu vou destruir o seu. Foi meio lá, meio cá, como eu disse. Vocês estão desanimados? Lindo!
assistiram Yang? Eu dublei o Yang. Yang! Patas da dor! Maldita matemática! E acabou? E acabou. E acabou. E acabou? Eu acho que acabou, jovem. Só deixa eu confirmar aqui. Eu perdi uma aula, achei o mouse. Tô falando que tem duas telas pra mim, é complicado. Yang foi o último personagem da minha lista. Mas vocês conhecem outro personagem que eu não falei aqui? Quem? Quem? A Jéssica, quem assiste os meus vídeos no YouTube sabe quem é Jéssica. Então, o Ash do Pokémon é uma coisa delicada. Vocês sabem que eu, ou não, vocês sabem que eu substituí o Fábio Luciano na dublagem do Ash. Porque o cliente resolveu mudar, porque o Fábio estava viajando na época, enfim, uma história meio longa. E aí eu acabei fazendo o teste pro Ash e passei. Entrei em contato com o Fábio e tal, pra perguntar se ele queria que eu... E cara, eu passei no teste, mas eu posso recusar. Você quer que eu recuse? De boa, posso te apoiar. Como ele ainda estava viajando, ele falou assim, cara, não tem mais o que fazer, porque não vão só me substituir, vão substituir o elenco inteiro. Então, não tem o que fazer, cara, faz o que você achar melhor. E aí é por isso que eu tô fazendo o Ash. Então, eu nem gosto muito de falar do Ash, porque eu também já fui, na verdade, muito fã de Pokémon. Isso é meio que uma falta de respeito com os fãs, a troca de vozes. Então, vamos mudar de assunto, que isso é constrangedor. Outro personagem que eu não falei aqui. Hã? Ah, o Flash. Alguém assistiu Batman vs Superman? E o Esquadrão Suicida? Então, não sei se vocês repararam, mas tem literalmente por acaso, uma cena rápida do personagem chamado Flash, que aparece no Batman vs Superman e também no Esquadrão Suicida. Nesses dois filmes eu dublei o Flash. E eu não sei dizer se eu vou dublar ele na Liga da Justiça, no filme da Liga da Justiça e no filme solo do Flash, porque eu não fiz teste pra ele. Vocês conhecem um dublador chamado Guilherme Briggs? Então, esse jovem dublador chamado Guilherme Briggs, ele me botou pra fazer o Flash sem teste. Só que também é aquela coisa, foi uma fala em cada filme, e a do Esquadrão Suicida é 1/3 de fala. Então, a Warner, ela ainda pode falar assim, ninguém vai perceber que o Charles dublou e a gente não gostou da voz do Charles no Flash não, vamos substituir. Pode acontecer, sabe? Dublagem, os clientes geralmente, às vezes dão umas loucas, que nem o negócio do Flash, né? Eles substituem. E vocês assistiram dublado Batman vs Superman? Sim! Não, né? A maioria falou não. Aí, enfim, a voz do Ash, do Flash, ficou assim, Bruce! Lois Lane é a chave! Encontre a gente, Bruce! Você tem que encontrar a gente! É isso, tem mais coisa, mas eu esqueci alguma coisa sobre Tem Razão. E eu tô muito ansioso para dublar ele caso eu realmente duble. E uma coisa que veio na minha cabeça agora sobre indecisão, de saber ou não se a gente vai dublar algum personagem, porque na dublagem a gente faz o trailer, aí eu vou entrar no caso que eu quero falar agora. A gente faz um trailer, mas no filme a gente não faz. Quem assistiu aqui o trailer do Power Rangers, que saiu semana passada? Não sei se vocês repararam, se vocês assistiram dublado também. Eu dublei no trailer, eu dublei o Jason, que é o Ranger vermelho. E eu espero muito dublar o filme, porque eu sempre fui muito fã de Power Rangers. E justamente dessa geração que eles estão contando, da Jason, da Kimberly. A primeira geração, né, que apareceu pra gente na televisão. E eu tô, muito ansioso, mas é aquela coisa. Eu fiz o trailer, fiz teste pra ele? Não. O cliente pode substituir? Pode. Então é uma coisa que a gente nunca sabe. Dublagem é uma coisa que a gente pode levar uma rasteira e nem perceber, sabe? E Animais Fantásticos e Onde Habitam. Vocês estão a fim de assistir esse filme? Eu tenho o Ezra Miller, que é o mesmo ator do Flash, que eu já dublei ele além do Flash no Esquadrão Suicida e na Batman vs Superman, já dublei acho que em 2 filmes, não muito famosos. Então ele tecnicamente já é um ator que eu faça sempre. Se ele aparecer lá no Rio para ser dublado, eu sou pelo menos a primeira opção para ser chamado. E no Animais Fantásticos Onde Habitam ele aparece. Só que é aquela coisa, como vocês viram, eu dublei o Rony Weasley, que é um personagem muito importante do Harry Potter. Faz parte do trio adolescente principal, do Harry, Rony e Hermione.
Então não teria sentido eu dublar um personagem no mesmo universo, ia fazer a mesma voz que eu faço pro Rony Weasley, no sentido, com entonação diferente, claro, interpretação diferente, porque são personagens diferentes. Mas seria minha voz, digamos assim, minha voz grave, que é a mesma que eu uso pro Rony Weasley. Então os fãs de Harry Potter iriam perceber de cara, eu falei, porra, mas o Charles está dublando outro personagem no universo brusco? Como assim? E a diretora, ela entrou em contato comigo e explicou tudo isso. E eu já sabia disso. Agora que eu vi seus bonés IMAX excelentes. Eu tenho também, o dublador do Mordecai me deu um. E a diretora do Animais Fantásticos, ela me explicou toda a história. Eu falei, cara, nem precisava me explicar, eu já estava esperando isso. Que não fosse dublar justamente por causa disso. Também não seria legal com os fãs ficar repetindo vozes que já marcaram tanto nos 8 filmes, sabe? Não foi só um filme do Harry Potter, foram os 8. E eu ia falar alguma outra coisa também. Vocês estão de saco cheio? Eu vi o sim, hein? Vou bater em você. Voltando para a parte do Flash, como mostrei aqui, eu dublo Mutano dos Jovens Titãs. No filme da Liga da Justiça, no filme dos Jovens Titãs, pelo menos está anunciado que vai ter um, né? Se eu fizer o Flash, a mesma coisa do Animais Fantásticos e do Harry Potter. Se eu fizer o Flash, eu não posso fazer o Mutano, justamente porque vai estar no mesmo universo. Isso pra mim vai ser uma coisa de cortar o coração, de partir o coração, porque o Mutano é um personagem muito querido pra mim. Mas se eu passar pro personagem do Flash, né? Enfim. Oi? O que tem? Mutano é... Pois é, o Mutano é amorzinho. Vocês têm alguma pergunta? Vamos animar isso aqui. Uma pergunta, deixa eu descer aqui. Eu queria te perguntar. Eu fui ver eu fui na Unifran de 2015, onde foi o Manolo Rey e a Miriam Fischer, né? E nessa palestra ele falou que o Robin foi muito difícil para ele no Jovem Titãs em Ação, porque mudava muito a entonação dele e tal. E ele também falou que teve algumas cenas que ele fez que era de tragédia, era de acidente, depois que ele ficava muito nervoso, ele saía chorando no estúdio. Eu queria saber se você já se sentiu tão imerso assim no papel, a ponto disso acontecer com você. Também o que você acha do Mutano, do Gol? Eu prefiro o antigo, prefiro o Jovem Titãs antigo. Sobre a pergunta que você fez, vocês estão me vendo? Não, né? Mas eu tô aqui. Oi? Pode ser. Eu só não sei subir de volta aqui, calma. Pezinho. Mas você é o Lúcifer, calma. Pelo menos aqui vocês me veem, né? Mas não o pessoal tá sentado, deixa eu ficar em pé. Então, a pergunta que você fez, se eu entendeu? Eu já coisei com o personagem. E dublagem é uma coisa muito rápida. Eu tento, mas mesmo sendo rápido, eu tento não fazer o trabalho assim, de qualquer jeito, independente do personagem. E às vezes sim tem uma coisa que a gente às vezes até se identifica com a situação que o personagem está passando, sabe? Geralmente são tragédias ou coisas de drama e tal, a gente acaba soltando uma lagrimazinha no meio do estúdio. Mas a galera faz aquela cena e passa, sabe? Acontece, mas pra mim, na verdade, eu tento transformar o meu trabalho de dublagem como uma coisa engraçada. Claro que isso não vai passar na televisão, vocês não vão ver as merdas que eu falo atrás do estúdio, dentro do estúdio, aliás, mas independente do que está acontecendo ali, eu tento deixar um ambiente, um clima agradável, sabe? Mas de vez em quando não tem como e eu acabo entrando naquele universo, assim, na história que está acontecendo ali, dá uma... Você sente, sabe? Principalmente negócio de bullying e tal, também um filme de bullying, foi estranho, foi feijão. Próxima pergunta. Peraí. Tá. Vamos começar daqui, vamos até o final. Lúcifer escolhe. Lúcifer vai escolher você. Não pode passar aqui na frente. Peraí, senão vai dar microfonia. Oi. Escolhe, Lúcifer. O quê? O que foi? Fila? Tá. Quem quer fazer pergunta? Ele falou pra vir aqui pra fazer uma fila. Por favor, não perguntem perguntas indiscretas. Estou namorando, obrigado. O Ian, deixa eu botar o Rony Weasley, o Rony Weasley é mais bonitinho, gente. Bota o Rigby. Pronto.
Oi, cadê você? Seu nome, telefone, endereço? Beatriz? E aí, Beatriz? Eu ia perguntar se foi você que dublou o Mutano no DC Super Hero Girls. Foi eu que dublei o Mutano, né? Eu ainda não assisti esses, acho que são curtas que passam no Cartoon, né? Sim, tem um filme. Tem um filme? Tem. Eu dublei o filme, aquele que não sabe de nenhum trabalho que faz, né? Eu dublei o filme. Já estreou o filme? Já. Já? Que coisa. É que eu dublei faz pouco tempo. Agora você falou, me veio na cabeça. E o Mutano, não sei o que o Mutano tá fazendo lá, né? Já que eu desenho pras meninas, ele tá lá de penetra. Enfim, mas eu dublei ele sim. Então, a princípio, tudo que aparece Mutano, eu dublo. Exceto futuramente, que eu talvez não duble no filme. Beleza, Charles? Meu nome é Cristiano, sou um grande fã do seu trabalho também. Valeu, velho. É o seguinte, se fosse para escolher entre o jeito do Rigby ou do Mutano, qual você acha que se assemelha mais a você na vida real? O Rigby, eu acho. Porque o Rigby é todo desastrado, ele só faz merda, sou eu acho. Eu não destruo minha casa, não destruo o parque do lado da minha casa, mas é mais ou menos assim, sabe? Eu faço muita besteira, cara, sou muito desastrado. E tudo que acontece de errado no sentido de desastre, foi eu que fiz lá em casa. Próxima pergunta. Oi. Ai meu Deus, calma. Eu gostaria de saber se pra você foi mais fácil a sua carreira como dublador. Mais perto. Eu queria saber se pra você foi mais fácil a sua carreira como dublador, tendo uma mãe como dubladora também, ou se você não percebeu a diferença nenhuma. Se foi mais fácil, porque... Por minha mãe? Então, confesso, não falei pra vocês, mas a minha mãe também é dubladora, ela parou de dublar agora, na verdade tem 1 ano e meio, alguma coisa assim. Mas eu entrei na dublagem por causa dela, então tem aquela coisa do QI, do quem indica, isso ajuda bastante. Só que eu tive uma facilidade, além dela, eu tive 2 facilidades, a minha mãe e a outra facilidade foi eu ter começado muito cedo. Eu comecei a dublar com 7 anos e meio de idade. Esse ano, se eu não me engano, eu estou completando 20 anos de carreira. E por ter começado muito cedo, muito jovem, com 7 anos e meio, a minha voz era muito infantil, obviamente. Voz de menino infantil, e isso é uma coisa que é muito necessária na dublagem. Porque a voz do menino, do garoto, ela engrossa muito rápido, às vezes mais rápido que a dos outros. A minha demorou bastante para engrossar, não engrossou ainda, né? Mas demorou mais do que a média. Então isso para mim facilitou bastante, porque eu tinha muito trabalho, não só por causa da minha mãe, porque ela sabia para quem me indicar, os diretores que iam me indicar, mas aí os diretores falaram assim: pô, tem o filho da... Não é Tereza. Tem o filho da Tereza, ele tá com 7 anos, 8 anos, tá com voz infantil. Vocês estão precisando de voz infantil, né? Pô, chama ele. Então eu tive essa facilidade justamente por causa da voz infantil, até mais do que a minha mãe. Porque a minha mãe, por exemplo, ela tentou me botar... Aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem vários estúdios de dublagem. Então a gente tinha que ir cada um pra me apresentar, sabe? Oi, eu sou o Charles, sou dublador novo, me escalem, obrigado, de nada. E eu tô falando justamente da minha voz infantil, ela ter me facilitado mais entrar no meio da dublagem, justamente porque numa empresa eu demorei 2 anos para começar a dublar lá, mesmo com a minha mãe falando assim: não, meu filho, ele dubla, não sei o que, tá começando agora, tá com a voz boa de criança e tal. O pessoal, ninguém me chamava, só fui chamado por indicação de uma outra diretora, até a Flávia Sadi, que é dubladora agora da Mulher Maravilha, dos filmes, do filme, no caso, do Batman vs Superman. Se eu não me engano, ela é a dubladora original da Barbie, alguma coisa assim. Foi ela que me indicou pra esse estúdio. Falou: não, pô, você tá precisando de vozes de criança? Tem o Charles. Ela falou acho que 4 nomes na época. E um deles era o meu. Então, as 2 facilidades foram a minha mãe e principalmente a voz infantil. E a menina assim: você tá aqui. Eu tava procurando trabalhar. Próxima pergunta. Oi, Charles, meu nome é Beatriz. E aí? E eu tenho uma pergunta e um comentário, na verdade. A pergunta é: tudo bem, a sua mãe acabou sendo um fato para você entrar nesse mundo mais fácil, só que você começou muito cedo. Eu gostaria de saber se foi a sua iniciativa de falar: mãe, quero dublar, quero ser ator, porque você fez vários papéis na TV, né? Na TV Globinho, que eu vi. E o comentário é que, assim, eu vejo seus vídeos no YouTube, porque é uma forma de te acompanhar. É uma forma de te acompanhar.
E eu vejo que você sempre tem muitas camisetas dos personagens que você dubla. Mas hoje eu vou entregar uma pra você de uma que você não tem ainda. Que é do Gente, essa eu nunca ganhei mesmo. Peraí que eu não sei como é que eu saio daqui agora. Peraí. Peraí. É que eu tenho que dar um abraço nela, né? Não pode ficar assim de graça. Segura aqui pra mim então, só pra dar o microfone. Esse já fica aqui, já respondeu você. Já até esqueci a pergunta. Minha iniciativa foi minha, então. A iniciativa para dublar possivelmente foi da minha mãe, né? Mas eu acabei gostando e hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu já fiz faculdade de informática, de sistema de informação, não deu certo, não é para mim. E hoje em dia eu estou fazendo letras de português e inglês, justamente para voltar no sentido de direcionar para a tradução de dublagem, justamente porque eu não me vejo fora desse meio. E por ter começado, justamente por isso, por ter começado muito cedo, eu não consigo, eu nunca precisei, eu dei uma sorte na vida de nunca precisar ter que escolher uma carreira, sabe? Ela já veio para mim, por causa da minha mãe, então isso facilitou bastante a minha vida nesse sentido de pensar do que fazer da vida, porque tecnicamente eu não precisava pensar, já tinha o que fazer, eu estava fazendo. Então foi isso, foi a iniciativa dela e obrigado pela camisa. Oi? Quem minha mãe dubla? Ela dublou muita novela mexicana que eu não assistia, então eu não vou saber dizer muito certo pra vocês. Mas, eu tô aqui, tá? Alguém assistiu Gossip Girl? Ela dublou a Dorota, que é empregada da Blair. Não aparecia tanto assim, mas pelo menos eu sei que o pessoal geralmente assistiu Gossip Girl. E os Simpsons, ela fez a professora de Bart Simpson, a Angela Crabapel, nas 7 primeiras temporadas. Por que nas 7 primeiras temporadas? Ela e todo o elenco fizeram teste, passaram, mas depois na 7ª temporada ou na 8ª, deu uma louca no dono do estúdio e ele substituiu todo mundo praticamente. Enfim, como é que a gente faz aqui? Vai, passa pra cá. O quê? Galera, vocês vão ter tempo depois. Solta, botão. Voltei. Próxima pergunta. Vocês estão com calor? Jesus, tô morrendo de calor. Tudo bom? E aí, Jota? Tudo? Prazer em conhecê-lo, primeiramente. Eu consegui atualmente terminar um curso de dublagem e eu já consegui minha DRT. E a minha dúvida para você seria: se você poderia me recomendar algum meio de praticar a dublagem em casa, que quando eu fui perguntando para os meus professores, inclusive o Faduli, que é o tio do Ben 10, que trabalhou com você, me recomendou algumas coisas, mas eu não sei se eu consegui acatar realmente os conselhos que ele dava. Então eu gostaria de saber o seu ponto de vista, que maneira eu poderia usar para praticar em casa. Cara, eu vou falar uma coisa que já está ultrapassada, porque foi minha mãe que me ensinou na época. A gente usava fita cassete e... Alguém assistiu os Batutinhas? Ela fazia dublar os Batutinhas em casa. Aí eu assistia, ela copiava à mão, né, o texto do filme e botava a fita, né, dava play no filme em determinado ponto. E eu ensaiava 1, 2, 3 vezes, aí a gente gravava. Só que a gente não tinha estúdio em casa, sabe? Então era só a fita cassete e uma televisão, e o aparelho. Então aí ela só tirava o som. Eu não lembro se ela gravava, tinha alguma coisa pra gravar. Eu não sei, porque a gente nunca teve muita coisa, digamos, tecnológica. Mas ela via muito sincronismo. Por ela já ser do meio, ela via muito sincronismo. E era uma coisa difícil de fazer, porque você não tinha o que a gente tem na dublagem, que é o fone de ouvido pra gente escutar o áudio original, geralmente em inglês. Então foi mais ou menos assim que eu aprendi em casa, sabe? Além dos cursos de dublagem, mas sempre perguntei sobre isso ser em casa. Então,
E como eu comecei a trabalhar bastante por ser criança, eu nunca parei para pensar exatamente no jeito de treinar, além desse da minha mãe, que ela que me ensinou isso. Mas deixa eu pensar aqui, cara. Olha, você pode fazer, digamos assim, vou chamar de fã dublagem, porque seria mais ou menos essa ideia, eu acho. Você pode fazer uma fã dublagem pra você, em casa, não precisa botar em lugar nenhum. Você vê o que você pode melhorar, de interpretação, de leitura de texto, de sincronismo, com certeza. O que mais? E até de adaptação de texto, sabe? Por exemplo, você pega alguma coisa, mas não pega nada dublado, pega alguma coisa legendada, que ainda não for, ou uma coisa que, mesmo que já tenha sido dublado, pega legendado e você copia a legenda, faz um texto você mesmo e vai fazendo isso, cara. Em casa, no computador, vê se dá certo. Aí você olha, pô, ficou mal interpretado, não dei a emoção que devia dar, podia ter falado mais baixo aqui porque o cara tá falando mais baixo lá. Mais emoção, mais choroso, mais gritado, enfim. Aí você vai vendo e você vai se adaptando consigo mesmo, eu acho. Seria, a princípio, a primeira dica, a única dica que eu consigo pensar agora. Tomar como exemplo o pessoal da faculdade. Valeu. Tá, só? Deixa Oi. Deixa eu falar uma coisa. Tá. Entre você dublar o Tanner de Teen Beach Movie e o Rigby, quais são as diferenças mais claras? Teen Beach Movie E o Rigby? Rigby? Quais são as diferenças? Teen Beach Movie é bem diferente do Rigby. Alguém assistiu um filme chamado Teen Beach Movie? Nossa, eu dublei o Gunner. Isso aí até... Gunner não, Gunner é outro personagem, não tem nada a ver. Tanner. Era uma coisa engraçada, como eu falei, atrás nos estúdios tem uma... Eu tento deixar todo o clima mais animado. Nesse filme eu não precisava. Qualquer fala dele pra mim já era motivo de dar risada, mas não no sentido ruim. Era muito engraçado fazer ele, a gente se divertia bastante fazendo. E uma curiosidade desse filme que é o seguinte: o filme, a produção da dublagem do filme, ela é toda de São Paulo. Ela foi do estúdio de São Paulo, não vou lembrar agora o nome do estúdio, acho que é TV Grupo. Ela é de um estúdio de São Paulo, com a maioria dos dubladores de São Paulo. O primeiro filme, só eu e mais 2 ou 3 dubladores, mais um ou dois, eu e mais um ou 2 dubladores, éramos os únicos, digamos, eu sou paranaense, mas vou chamar de carioca, porque eu trabalho lá. Éramos os únicos cariocas. Então a gente gravava no estúdio lá no Rio, e o estúdio do Rio mandava para São Paulo para ser mixado aqui, para fazer todo o trabalho de edição aqui. No Teen Beach Movie 2, esses personagens do primeiro filme, se não me engano, não apareceram, então fui o único dublador carioca que dublei lá no Rio, que dublou lá no Rio. Aí depois mandava para São Paulo. Isso é uma coisa meio difícil de fazer no sentido de continuidade de texto, porque se eu mudar alguma coisa lá no Rio, o pessoal tem que passar essa anotação da mudança para cá, para São Paulo, para não perder o sentido. Alguma pergunta que você, sei lá, você está conversando com o meu personagem, pergunta uma coisa, aí eu falei, poxa, eu não gostei a labial do personagem começa com U, ali tá com A, eu vou botar outra palavra. Só que essa palavra que eu tirei era importante, então, coisas, detalhezinhos de dublagem. E eu acho ele bem diferente do Rigby, porque o Tanner, ele é louco, ele é louco igual o Rigby, mas eu não acho ele desastrado, ele acha ele metido, bem metido. Se bem que tudo que eu tô falando aqui, eu lembro um pouquinho do Rigby, que também é meio metido, enfim. Tá, eles são mais ou menos parecidos, mas em termos de entonação, de interpretação, de voz, são bem diferentes. O Tanner seria com a minha voz, mesmo normal, e o Rigby é aquela coisa assim, né, bem arranhadinha. Próximo. Qual foi seu personagem mais difícil de dublar? Vocês assistiram uma série que geralmente ninguém assistiu, chamada Jake Blake, da Disney? Uma pessoa e meia, 2? 3, 4, tá aumentando. Foi muito difícil de dublar essa série que ninguém assistiu praticamente, porque eram 2 gêmeos, e eram atores, não era desenho, eram pessoas de carne e osso. E no começo eles tinham uma diferença grande na entonação, tipo do jeito que eles falavam. Um era rockstar, tinha uma banda, e o outro era nerd, todo reprimido, retraído, e então tinha essa diferença no começo, mas depois não tinha diferença nenhuma. Parece, eu não sei o que aconteceu, as personalidades meio que se misturaram nos dois,
era muito difícil de fazer, a gente gravava separado. Primeiro eu gravava um gêmeo, depois um Jake, depois eu gravava um Blake. E gravar gêmeo nesse caso pra mim foi muito difícil depois de um tempo, depois, sei lá, de 5 episódios, justamente porque eu tava tentando dar uma entonação diferente na dublagem, porque no original, se eu não me engano, era em espanhol, essa dublagem. Eles não estavam dando mais, sabe? Entre outras coisas, dublar gêmeo é uma coisa bem complicada se não for desenho, porque desenho tem uma coisa muito mais caricata. Um pode falar uma voz normal, outro pode fazer uma voz esganiçada, tipo do Rigby, sabe? Então pra mim foi um dos meus personagens difíceis. Eu lembrei agora de outro. Vocês assistiram The Vampire Diaries? Vocês lembram do Kai, da 6ª temporada? Eu dublei o Kai, que também foi um personagem muito difícil de fazer. Você assistiu The Vampire Diaries? Assistiu? Não? Ah, tá. Eu vi você levantando a mão. Eu ia falar que você não tinha idade pra isso, mas tudo bem. Eu dublei o Kai, que é um psicopata, cretino, mau caráter, desgraçado. Foi muito bom dublar ele, até pela experiência. Ele é um personagem, digamos assim, muito rico. Porque ele não é só mal, sabe? Ele é irônico, sarcástico, filho da mãe. E foi bem difícil dublar ele. Até porque ele necessitava de uma voz, digamos assim, mais grossa. Como vocês devem ter percebido aqui, minha voz ela não é tão grossa, sabe? Ela não é tão, digamos assim, adulta, ela é mais jovem. Então fazer ele, além em termos de interpretação, de dar o sarcasmo certo pra ele, eu ainda tive que pesar a voz pra fazer ele pesar a voz. Se você... Aconteceu isso no 4º filme do Harry Potter, eu não falei isso pra vocês. O Ron Weasley, o Rupert Green, o ator, já estava com a voz grossa há muito tempo, desde o 2º filme, e eu ainda não tinha engrossado. Quando eu dublei o 4º filme do Harry Potter, eu só pensei na voz mais grossa e esqueci da interpretação. E essa foi a minha lição pra vida, pra sempre tentar, quando engrossar a voz, não esquecer da interpretação, ou quando fizer qualquer tipo de voz. E eu acho que é isso. Esses 3 personagens, os 2 irmãos e o Kai. Valeu. 1 minuto, última pergunta. Poxa. Depois eu falo do Overwatch. Fala. Foi você que dublou o Homem-Aranha nesse filme? Não. O pessoal confunde, particularmente eu não sei porquê, mas o pessoal confunde bastante a minha voz com o Homem-Aranha dos filmes, né, ia falar Liga da Justiça, dos Avengers. Nem dos Avengers, né, foi do Capitão América, né? E, então, não fui eu. O nome do dublador é Whirley Contaifer. Ele fez, eu nunca vou lembrar o nome das Tartarugas Ninja, Donatello, enfim, mas eu não sei qual que ele fez. Foi Michelangelo. Das Tartarugas Ninjas. Vocês assistem um desenho chamado The Loud House? O Whirley, ele também dubla o principal, que é, se eu não me engano, o nome do principal é Lincoln. Ele faz o Lincoln da The Loud House, que é o mesmo dublador do Homem-Aranha. Ele perguntou. E eu faço o Clyde, que acho que é o melhor amigo dele, desse desenho. É um desenho muito legal. Eu acho que foi a última pergunta. Mas eu vou falar sobre o Overwatch. Finja que essa que eu vou falar é pra você. Vocês seguem o canal do Cartoon Network no YouTube? Eu também segui. Mas eu tô seguindo só por uma coisa que eu tô fazendo, um trabalho de dublagem que a gente tá fazendo muito interessante. Pelo menos eu achei muito legal. E é uma coisa que vocês me pedem pra fazer no meu canal do YouTube. Que é fazer gameplay com as vozes dos personagens. Só que o pessoal do Cartoon eu nunca consigo fazer porque eu não tenho... meu computador ele não é tão potente, tal, até comprei uma placa de vídeo, mas aí acabou que eu não tive tempo. Eu foquei mais nos vídeos normais, digamos assim, mas um dia eu jogo LOL pra vocês, eu espero que fique legal. Mas não sei se vocês sabem, lá no canal do Cartoon Network, possivelmente na página do Cartoon, saiu uma gameplay de Overwatch com as vozes do Rigby e do Mordecai, ou seja, o Mordecai e o Rigby jogando Overwatch. Particularmente eu achei uma coisa bem engraçada, eu ainda não consegui assistir. Mas eu fiquei sabendo que saiu ontem. Mas na hora de fazer foi muito divertido de fazer, foi praticamente um trabalho de criação. Quando é um trabalho de criação é sempre melhor para fazer. E dei uma pesquisada depois lá no canal do Cartoon. Não sei se tá gameplay, eu não sei como é que tá porque eu ainda não assisti, mas procura lá. É o último vídeo que eles postaram, possivelmente. E cadê Lucifer? Cadê o Mataram Lucifer? Tava atrás, aí, Lucifer. Tô perguntando sobre por ele, porque falaram que ele só tinha 1 minuto aqui, né? Vocês estão de saco cheio já? Não! Então sentindo que vocês estão quietinhos, né? Não sei se é por causa do calor ou porque eu já tô ficando chato. Diga, Lucifer. Quanto tempo ele tem? Nenhum. Que bom. Não. Vai acabar. Pronto, finge que vocês gostaram. Então, jovens, como a gente está sem tempo, eu vou me despedir aqui. E, sei lá, digam algumas frases.
Quando o cara tá aqui e eu que tô aqui em cima, eu sempre gosto de fazer a última pergunta. E eu quero dizer, não é isso que você tá pensando, relaxa. Poxa. Eu sou hétero. As pessoas acham, mas eu sou. Não é assim, gente. Você já deu uma olhada lá no camarim. Fala. Você faz um trabalho de dublagem, você só coloca a voz do personagem, dá vida pro personagem através da voz. E aí você pensa, hoje você vê o tanto de gente que veio aqui pra te ver. Cadê o pessoal que veio aqui pra ver o Charles? O que significa? Vai. Cadê o pessoal do Charles? Depois eu dei errado pra cada um. O que você pensa de ver esses fãs todos vindo só pra te ver, praticamente? Cara, eu acho muito recompensador essa palavra, recompensador. Porque o primeiro personagem que eu tive o prazer de receber o carinho dos fãs foi o Rony Luiz, né? É o meu personagem, digamos assim, dos 10, ele é o primeiro que eu sempre falo. Justamente por causa disso, foi o primeiro personagem que me deu contato com vocês. Foi a primeira vez que eu fui para evento e tal, justamente por causa dele. E pra mim é maravilhoso saber que vocês, eu acho que vocês gostam do meu trabalho, dos personagens que eu faço. Eu acho muito legal o pessoal quando manda no Twitter falando: Charles, sei lá, eu assisto, só tô assistindo esse desenho que você está dublando. Tudo bem que não precisa chegar tanto, né? Mas eu acho muito maneiro. Esse carinho que o pessoal tem comigo, de acompanhar não só, obrigado, não só na dublagem, mas como no YouTube também. Eu tenho que falar algumas curiosidades sobre dublagem lá pra vocês e tal. E é uma coisa muito legal, sabe? É um sentimento legal, esse carinho todo que vocês têm por mim. E eu agradeço de coração. Então, galera, antes de despedir o Charles aqui no palco, a gente tem um último favor aqui. Também por quero. favor. Ele quer tirar uma foto com você e esse público todo. De lá pra cá é melhor, não é? Isso. Daqui... Eu vou pedir pra você filmar, então. Ixi. Pode ser só apontar. Sorrir assim, é só apontar. É só apontar? Legal, o negócio tá fechado, eu não sei se eu tô filmando direito. Isso. Beleza, peraí. Onde é que desliga? Eu não sei mexer nisso não, eu vou quebrar esse negócio. Eu não sei nem mexer no computador. Vocês viram. Ô, Doug, vem aqui. Doug, pelo amor de Deus, Doug, me ajuda. Ajuda a gente. Espera, Will. Não. Mas enquanto isso, jovens, eu espero que vocês tenham curtido de coração aqui a minha apresentação. Tô filmando. Já tá filmando, né? Tá filmando, tá. Obrigado. Possivelmente vocês vão sair lá no canal, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. O Doug também vai sair. Falou que vai aparecer no YouTube, o pessoal não tá gritando. Todo mundo lá, Quem não conhece o meu canal, procura lá, Dubladeando. Deixa eu botar aqui. Eu quero todo mundo fazendo um grande gol comigo, beleza? Deixa eu descer. Ele vai descer. Aqui, Charles. Obrigado, foi um prazer. Prazer, muito obrigado de novo pelo carinho, por vocês terem ficado aqui até o final, terem aguentado o calor, que eu sei que está quente. Eu espero que eu consiga dar uma voltinha na praia. Aqui você quer celular no microfone? Eu estou falando, falta de educação. Foi amado, foi bom. Você mora aqui no meu coração, Lúcifer. Então, jovens, eu não tenho palavras para descrever, até porque eu sou muito ruim com as palavras. E é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo de coração. Já falei isso umas 10 vezes, vou repetir. Um grande abraço pra vocês, um grande beijo pra quem quer beijo. E é isso aí, né?